Olá, alunos da OAB. Hoje a gente vai falar de um tema que tem muita incidência em provas, que são os recursos. Para começar, nesse bloco a gente vai falar da teoria geral dos recursos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe duas maneiras de você impugnar uma decisão. A primeira delas são as ações autônomas de impugnação. Nesse caso, você vai criar uma nova relação processual para impugnar essa decisão. Um exemplo disso são as ações rescisórias, anulatórias, o próprio mandato de segurança, o habeas corpus. Essas situações não são caracterizadas como recurso, porque um dos pressupostos do recurso é você tentar impugnar a decisão dentro da mesma relação jurídica, relação processual. Então, os recursos são um meio de impugnação na mesma relação processual, quando atendidos os pressupostos de admissibilidade, submetendo a matéria contida na decisão recorrida a um reexame. Então, o conceito de recurso possui duas características muito importantes. A primeira, que a gente já comentou, que é aquela questão de você analisar aquela relação, o mérito da decisão dentro da mesma relação processual, e a outra característica é que ele é um remédio voluntário, ou seja, ele depende de manifestação do sucumbente. Aquela pessoa que perdeu naquela relação jurídica, perdeu em virtude daquela decisão, vai ter que se manifestar, ou seja, vai ter que voluntariamente pedir o reexame. Por isso ele é um remédio voluntário. Isso traz como consequência o fato da remessa de ofício não ser um recurso. A gente vai analisar a remessa de ofício em um bloco posterior, mas só para vocês conseguirem entender mais ou menos do que se trata, é aquela obrigatoriedade de que as decisões contra a União, Estados, municípios, suas autarquias e fundações terem aquelas decisões que são prejudiciais a elas reexaminadas por uma segunda instância. Agora a gente vai entender como que o recurso ele é examinado. Primeiro ponto, o recurso ele vai ser examinado em dois momentos e, na verdade, levando em consideração elementos distintos. A primeira análise que é feita são os pressupostos de admissibilidade do recurso. E a segunda análise é a análise de mérito. Num primeiro momento, então, a gente vai analisar as questões mais formais do recurso. Então, aquele recurso ele é cabível para aquele momento processual específico? A parte que está pedindo aquele recurso, ela é efetivamente legitimada para entrar com aquele recurso naquele processo? Existe interesse para aquela parte entrar com aquele recurso? E o prazo? O prazo foi respeitado, ou seja, ele é tempestivo? Existe uma regularidade formal, ou seja, aqueles pressupostos formais foram preenchidos para aquele recurso ser examinado? O preparo foi pago, ou seja, as custas e o depósito recursal foram pagos? Não tem nenhum tipo de fato extintivo ou impeditivo para que aquela parte pudesse recorrer? Então, tudo isso não se relaciona efetivamente com o mérito do recurso, ou seja, com aquilo que eu efetivamente quero que seja reexaminado, mas são pressupostos que vão prejudicar a análise de mérito, porque o recurso ele tem que preencher esses requisitos formais para ser examinado. Esses pressupostos de admissibilidade vão ser analisados por dois juízos, tanto pelo juízo a quo, ou seja, do qual eu estou recorrendo, quanto o juízo ad quem, ou seja, aquele que eu vou recorrer. É interessante observar que, mesmo tendo esses dois juízos de admissibilidade, o primeiro não vai vincular o segundo. Então, um primeiro pode entender que não teve, por exemplo, um interesse recursal e o segundo entender que teve, ou vice-versa. Então, eles não são vinculados. E para finalizar, quando os pressupostos de admissibilidade são cumpridos, haverá análise de mérito, que é aquela que efetivamente interessa, ou seja, a gente vai analisar o que efetivamente foi recorrido. Quais são os efeitos recursais? O primeiro deles é o efeito obstativo, ou seja, o recurso ele obsta que aquela decisão transite em julgado. E o efeito devolutivo, ele é aquele que tem todos os recursos, ele transfere ao juízo ao qual eu estou recorrendo a possibilidade de analisar a matéria julgada pelo juízo
do qual eu estou recorrendo, ou seja, a quo, então ele tem a possibilidade de revisar aquela decisão. É o efeito devolutivo, na verdade é o grande objetivo dos recursos. Importante que o efeito suspensivo no direito do trabalho, ele não vai decorrer de lei, ou seja, não haverá automaticamente a suspensão da possibilidade de que aquela decisão produza efeitos quando eu entro com recurso. Se eu quiser um efeito suspensivo, eu vou ter que entrar com um pedido cautelar para ter declarado judicialmente que esse efeito suspensivo vai ocorrer. E, por fim, o efeito translativo, que se relaciona com matérias de interesse de ordem pública. Ou seja, há a possibilidade, por essa questão da matéria ser muito importante, ser de ordem pública, que mesmo que ela não seja recorrida, ela possa ser reexaminada num juízo recursal. Atenção aqui, queridos, a questão dos prazos cai muito em questão de concurso e de OB. Os prazos no processo do trabalho são uniformes, então eles são, regra geral, de 8 dias. Isso vai valer tanto para a pessoa que vai entrar com o recurso, quanto para a pessoa que vai contrarrazoar o recurso, ou seja, ter o direito de responder aquele recurso. Então, os prazos são uniformes, 8 dias. Contudo, nós temos duas exceções. A primeira é a administração pública interna, autárquica, fundacional, a defensoria e o MP, que tem um prazo em dobro. Tomem cuidado, porque tem muita gente que confunde esse prazo em dobro e utiliza os prazos do Código de Processo Civil para calcular esse prazo em dobro. Mas a gente tem que utilizar o prazo do processo trabalhista, ou seja, o prazo de 8 dias. E o dobro disso seriam 16 dias. Outra exceção são os embargos de declaração, que têm um prazo de 5 dias. Utilizando a primeira exceção, ou seja, da administração, e a segunda, a gente consegue perceber que no caso da administração entrar com embargo de declaração, ela vai ter o prazo em dobro, então ela vai ter um prazo de 10 dias, tá? Então tomem cuidado. Outra questão que eu já vi cair em diversos concursos, em diversas provas da OAB, a questão da inaplicabilidade no processo do trabalho de uma regra muito peculiar que existe no processo civil, que é o prazo em dobro para os litisconsortes, os quais têm advogados diferentes, que têm escritórios diferentes e quando o processo é físico. Esse prazo ele é inaplicável ao processo do trabalho, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Com isso, a gente termina esse primeiro bloco sobre recursos.